Quando falamos sobre a entrega da Bola de Ouro, sempre há contestação sobre o vencedor. Aconteceu isso com Rodri, Messi, Modric, Kaká e até mesmo Cristiano Ronaldo, mas no meio de tudo isso surge um nome que ninguém conseguiu contestar, porque foi a temporada onde não havia concorrente para ele que batesse de frente com seus números. Sim, esse cara é o Karim Benzema. O atacante francês Karim Benzema venceu a Bola de Ouro, o prêmio de melhor jogador do mundo da revista France Football. Aos 34 anos é a primeira vez que Benzema leva o prêmio. No discurso, ele citou o francês de origem argelina Zinedine Zidane e o brasileiro Ronaldo, fenômeno, como referências. Na atual temporada, Benzema marcou 44 gols e deu 15 assistências em 46 partidas pelo Real Madrid. Na seleção francesa, fez 5 gols. Quando Karim Benzema levantou a Bola de Ouro, muita gente aplaudiu. Mas alguns ainda perguntavam, foi merecido mesmo? Essa dúvida só existe até você olhar os números e os jogos decisivos daquela temporada. Não estamos falando de qualquer artilharia. Foram gols em momentos que mudaram o rumo de competições inteiras. Contra gigantes, em noites de pressão máxima, quando a margem para erro era 0. Há estatísticas escondidas nas entrelinhas, como a taxa de conversão em partidas eliminatórias ou o número de participações diretas em gols quando o Real Madrid mais precisava, que deixam clara uma verdade incômoda. Nenhum outro jogador chegou perto. Só que aqui não se trata apenas de quantos gols ele fez, mas de quando e como os fez. Não porque eu digo, mas porque os números não mentem. Existe uma linha de raciocínio que liga cada atuação marcante de Benzema a um título conquistado. E é nessa linha que a justiça da Bola de Ouro se sustenta. Se você acha que já viu essa história, cuidado. Há detalhes pouco lembrados que desmontam qualquer argumento contrário. E quando esses detalhes forem revelados, você vai entender por que não foi só justo, foi incontestável. Durante anos, Karim Benzema viveu em um palco iluminado, mas não pelo seu próprio brilho. Ele estava ali, sempre presente, decisivo em momentos importantes, mas a luz dos refletores caía sobre outros nomes. Cristiano Ronaldo, Bale, Modric até Sérgio Ramos, todos tiveram seu espaço no centro da cena. E Benzema? Muitas vezes foi visto apenas como coadjuvante, aquele que completava a jogada, que fazia o trabalho sujo para que outros fossem exaltados. Essa condição criou um paradoxo curioso. Ele era indispensável, mas raramente reconhecido. A imprensa espanhola, implacável, o criticava por perder chances claras, por parecer apático dentro de campo, e até por questões fora dele. Poucos percebiam que, sem Benzema, a engrenagem ofensiva do Real Madrid não girava com a mesma fluidez. Ele não era só um atacante que fazia gols, era o jogador que fazia os outros brilharem, o pivô silencioso de uma orquestra regida por estrelas. O público, acostumado a números gigantes, comparava-o a máquinas de gols. Mas Benzema nunca foi apenas isso. Seu talento estava na visão de jogo, na forma como atraía marcadores, como criava espaço onde não havia nada, como transformava uma jogada impossível em uma assistência improvável. Só que em um mundo obcecado por estatísticas, essa sutileza era invisível. E essa invisibilidade cobrava caro. Enquanto outros recebiam aplausos e prêmios, Benzema carregava a pecha de ser menos. Para muitos era um bom atacante, mas nunca um dos melhores do mundo. Ele vivia numa linha tênue entre ser reconhecido como peça fundamental e ser descartado como jogador secundário. Mas o futebol tem uma característica cruel e fascinante. Ele não perdoa máscaras. E a verdade é que, cedo ou tarde, o jogo revela quem realmente faz a diferença. Benzema esperou anos, quase em silêncio, até que a ausência daqueles que antes lhe ofuscavam abrisse um espaço impossível de ignorar. Foi nesse momento que a narrativa começou a mudar. A ascensão não veio de forma explosiva, mas como uma maré que sobe lentamente até engolir tudo ao redor. O jogador discreto, tantas vezes subestimado, transformou-se em líder, goleador e referência absoluta de um dos maiores clubes do planeta.
Essa metamorfose não foi apenas técnica, foi também mental, e talvez seja isso que torna sua trajetória única. Para começar, considere 2 dados que já se destacam. Para você ter uma ideia, na temporada 2021-2022, jogando pelo Real Madrid, Benzema marcou 44 gols e deu 15 assistências em 46 partidas em todas as competições. Nessa mesma temporada, ele foi o artilheiro do Campeonato Espanhol com 27 gols em 32 jogos, com média de 0,84 gol por partida. Esses números não são apenas altos, são significativamente superiores aos de praticamente todos os concorrentes que poderiam reivindicar a bola de ouro naquele ano. E mais, ele manteve constância ao longo de diferentes torneios, inclusive partidas de altíssima pressão. Benzema teve contribuição direta, gol ou assistência, a cada 66,4 minutos jogados. Ele participou com gol ou assistência em 32 dos 46 jogos que disputou, ou seja, em 70% dos jogos. Essa regularidade é importante porque elimina o argumento de bons momentos isolados. Aqui ele aparece quase sempre. Em comparações com os rivais, vimos Robert Lewandowski, Salah, Haaland, etc. Tiveram temporadas excepcionais, mas nenhum deles superou Benzema no número de contribuições diretas, gols plus assistências, em todas as competições em 2021-2022. Benzema está na frente quando se soma gol plus assistência total. Na La Liga, ele foi líder de gols, algo que historicamente pesa muito para o prêmio, dada a visibilidade e o nível de competitividade da Liga Espanhola. E o desempenho nos torneios de mata-mata, Champions League, ele também entregou gols decisivos. Por exemplo, marcou contra Chelsea e Manchester City nas fases finais. No Real Madrid, ele não foi apenas finalizador. Contribuiu com assistências importantes e criou perigo constante. Assistências em La Liga, 12 no campeonato. Total com outras competições chegando a 14. Sua média de gols por jogo em La Liga foi 0,84, indicando altíssima eficiência. Ele apareceu nos momentos em que o time precisava, nas últimas rodadas por La Liga, nas fases decisivas de Champions. Isso duplica seu valor porque não é o mesmo marcar numa partida tranquila que decidir um confronto eliminatório ou clássico. Embora os números aqui não mostrem todos os minutagens de pressão, os gols contra Chelsea e Man City já sinalizam isso. E é justamente aqui que a pergunta ganha força. Como alguém que parecia condenado a viver à sombra conseguiu virar a luz principal de um palco tão exigente? A resposta não está apenas nos jogos que todos viram pela televisão. Há episódios ocultos, decisões de bastidores e uma mudança de postura que poucos imaginaram ser possível. E é isso que nos leva ao próximo ponto. A virada silenciosa que transformou um coadjuvante eterno em protagonista inevitável. Quando Cristiano Ronaldo deixou o Real Madrid em 2018, muitos acreditaram que o clube entraria em colapso. A lógica parecia simples. Se o maior artilheiro da história saía, quem assumiria o papel de protagonista? Naquele instante, todos apontavam para contratações mirabolantes ou para jovens promissores. Poucos imaginavam que a resposta já estava dentro do elenco, vestindo a camisa 9, quase invisível diante das manchetes. Benzema não fez barulho. Não deu entrevistas inflamadas, não prometeu ser o novo líder. Ele apenas mudou, silenciosamente. A primeira mudança foi de postura. Dentro de campo, passou a assumir riscos que antes dividia com Cristiano. Finalizava mais, se posicionava como referência e, sobretudo, jogava com a confiança de quem sabia que, se não fosse ele, ninguém mais faria. Mas havia algo além da técnica. Benzema começou a transformar sua narrativa através de liderança. Enquanto muitos o julgavam frio, seus companheiros de equipe começaram a descrevê-lo como guia, como aquele que acalmava nos momentos de pressão. O atacante que antes se escondia atrás das estrelas, agora era o ponto de equilíbrio. Não gritava, não gesticulava como outros capitães, mas liderava pelo exemplo. E isso era ainda mais poderoso.
A temporada seguinte mostrou números que até os críticos mais ferrenhos não podiam ignorar. Gols decisivos, participações diretas em vitórias e, acima de tudo, a capacidade de ser a âncora ofensiva do time em momentos de turbulência. O que mais impressionava, porém, não era apenas a estatística, era a naturalidade com que ele assumia esse papel, como se tivesse esperado por anos a chance de mostrar sua verdadeira identidade. A virada silenciosa de Benzema foi, em grande parte, psicológica. Ele deixou de lado a sombra da comparação e abraçou o desafio de ser comparado apenas consigo mesmo. Essa mudança de mentalidade foi a chave para que a sua evolução técnica viesse acompanhada de consistência. Pela primeira vez em muito tempo, ninguém conseguia mais tratá-lo como um mero auxiliar de luxo. Curiosamente, essa transformação não recebeu a mesma cobertura midiática que costuma acompanhar outros craques. Talvez porque a imprensa ainda estivesse presa à imagem antiga do jogador. Talvez porque fosse difícil admitir que aquele mesmo atleta, tantas vezes criticado, estava agora reescrevendo sua própria história. O fato é que, aos poucos, Benzema deixou de ser lembrado como parte de um trio histórico e passou a ser reconhecido como o rosto do Real Madrid em uma nova era. O homem que não precisou de gritos para ser ouvido, que não precisou de marketing para ser respeitado. Apenas futebol puro, em sua forma mais genuína. E é nesse ponto que surge a questão inevitável. Quando o mundo finalmente percebeu o que estava acontecendo, será que já era tarde demais para negar a grandeza dele? A resposta se revela nos capítulos mais dramáticos da sua trajetória. Jogos em que a linha entre glória e fracasso era tão fina que um único detalhe poderia mudar o rumo da história. E em cada uma dessas ocasiões, Benzema não apenas correspondeu, mas redefiniu o conceito de protagonismo. Se você chegou até aqui, é porque você enxerga o futebol além dos holofotes. Então não perde tempo. Se inscreve agora no canal e ativa o sininho. Aqui a gente entrega o que ninguém tem coragem de dizer, com análise real, bastidores quentes e verdades que muita gente tenta esconder. Quem já está inscrito, está sempre um passo à frente. Não fica de fora. O verdadeiro teste de um jogador não acontece nos jogos fáceis, nem nos campeonatos longos onde a regularidade mascara falhas. O peso da grandeza se mede nos instantes em que tudo parece perdido, quando o estádio inteiro prende a respiração e uma única decisão pode mudar a temporada. Foi nesse território de pressão extrema que Benzema encontrou seu habitat natural. Se antes era visto como complemento, agora ele era a solução. Cada bola que chegava aos seus pés, em noites de Champions, carregava não só a esperança do Real Madrid, mas também o julgamento do mundo inteiro. E o que impressionava não era apenas o gol em si, mas a frieza com que ele tratava situações que fariam qualquer outro jogador tremer. Houve jogos em que o Real estava virtualmente eliminado. Bastava um erro, um vacilo, e o adversário liquidaria a fatura. Foi justamente nesses cenários que Benzema mostrou porque sua história não pode ser reduzida a estatísticas. O hat-trick contra o Paris Saint-Germain é o exemplo mais emblemático. Em menos de 20 minutos, ele transformou o que parecia um funeral em uma ressurreição histórica. Não foi só talento, foi o instinto de quem entende que certas oportunidades aparecem uma vez na vida. Mas o detalhe mais fascinante estava na forma como esses gols surgiam. Não eram apenas finalizações oportunistas, eram jogadas carregadas de inteligência, de leitura de espaço, de paciência em esperar o momento exato para agir. Benzema não atropelava o jogo, ele o lia, como se tivesse acesso a um roteiro invisível que só ele entendia. Esse comportamento se repetiu contra o Chelsea, contra o Manchester City e em tantas outras noites europeias que pouco a pouco deixaram de ser coincidência. Não era sorte, não era acaso. Era consistência em sua forma mais rara. O atacante que antes vivia nas sombras, agora se tornava protagonista de uma epopeia que desafiava a lógica. E cada uma dessas atuações trazia algo em comum. A capacidade de carregar não só a responsabilidade técnica, mas também o peso psicológico de um clube acostumado a vencer.
Em meio a milhões de espectadores, Benzema parecia jogar sozinho contra a pressão, como se tivesse aprendido a domar o impossível. A imprensa, que antes o criticava, agora já não tinha como ignorar. Manchetes mudaram de tom. Analistas que o classificavam como apenas útil passaram a chamá-lo de indispensável. Era a consagração de uma narrativa construída ao longo de anos, finalmente traduzida em reconhecimento público. E, no entanto, havia uma camada ainda mais profunda. Cada gol decisivo não era apenas vitória. Era um acerto de contas com o passado. Era como se a cada noite mágica, Benzema estivesse reescrevendo a percepção coletiva sobre si mesmo. Mas mesmo quando parecia que tudo já havia sido conquistado, restava a dúvida mais intrigante. Será que esse apogeu seria suficiente para convencer o mundo de que chegara a hora de lhe entregar a coroa? A resposta não estava apenas nas atuações individuais, mas no momento em que mérito e justiça se encontraram em um prêmio que por muitos anos foi acusado de ser injusto. O clímax dessa jornada estava prestes a acontecer, e nele o futebol, pela primeira vez em muito tempo, não deixou margem para questionamentos. A bola de ouro sempre carregou um peso controverso. Para muitos, o prêmio deixou de ser uma medida de mérito esportivo e se tornou um reflexo de marketing, popularidade e narrativas fabricadas. Quantas vezes jogadores que brilharam de forma incontestável foram ignorados porque havia alguém mais midiático no palco? Essa sensação de injustiça corroía a credibilidade do troféu, fazendo com que muitos passassem a vê-lo como símbolo de favoritismos e não de reconhecimento. É por isso que o triunfo de Benzema foi tão impactante. Ele não chegou ao topo por uma jogada de bastidores, nem por campanhas publicitárias que inundam redes sociais. Seu caminho foi traçado em campo, no suor, no silêncio e na consistência. Ao erguer a bola de ouro, não era apenas um jogador recebendo uma honraria. Era o próprio futebol provando que, de vez em quando, ainda consegue ser justo. Naquela temporada, não havia argumentos que resistissem. Benzema foi artilheiro da Liga dos Campeões, líder técnico e emocional de um Real Madrid que parecia inquebrável e responsável direto por vitórias que desafiaram qualquer lógica. Era impossível separar o destino do clube do desempenho do francês. Onde havia drama, ele surgia. Onde havia dúvida, ele respondia. Mas o que torna essa conquista única não é apenas o quê, mas o como. A narrativa de Benzema não se construiu em flashes rápidos, mas em anos de paciência, em carregar rótulos injustos, em enfrentar escândalos fora de campo que poderiam ter destruído sua carreira e, ainda assim, retornar mais forte do que nunca. Poucos jogadores tiveram a resiliência necessária para sobreviver a tanto e, no final, transformar cada obstáculo em combustível. A imagem de Benzema levantando o troféu foi simbólica. Não era apenas a consagração de um jogador, era a consagração de uma ideia, de que mérito verdadeiro, mais cedo ou mais tarde, prevalece. O futebol, acostumado a narrativas de super-heróis instantâneos, se rendeu a uma história de maturação lenta, quase invisível, mas absolutamente irresistível. E talvez por isso sua bola de ouro seja chamada de a mais justa da década, porque ela não premiou apenas números, nem campanhas publicitárias, premiou um ciclo inteiro de reconstrução, de espera e de superação. Premiou a essência de um atleta que nunca desistiu, mesmo quando parecia condenado a viver como figurante. No fundo, o que Benzema conquistou vai além de qualquer troféu. Ele provou que a justiça no futebol pode demorar, mas quando chega, é avassaladora. Sua bola de ouro não foi um presente, foi uma consequência inevitável. E é por isso que, ao contrário de tantas outras edições contestadas, essa ficará marcada como aquela em que ninguém teve coragem de levantar a voz contra a decisão final. A bola de ouro de Benzema não foi apenas a mais justa da década, foi o raro momento em que futebol, estatística, emoção e história se alinharam em um só nome. No futuro, quando perguntarem por que ele mereceu, não será preciso explicar muito. Basta lembrar das noites em que, sozinho contra gigantes, ele decidiu. E do silêncio que se seguiu quando, pela primeira vez em anos, ninguém ousou contestar o vencedor.
Porque naquele ano, o futebol não apenas escolheu Benzema. O futebol, enfim, escolheu a verdade. Se você gostou deste vídeo, se subscreva no canal e deixe o teu gostei. Só assim vais nos motivar a continuar a postar bons vídeos para você. Não fique de fora desta comunidade. Um forte abraço e fique com Deus. Shalom.